Boa noite. Atitudes essenciais. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus. Lucas 15, 27. Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomendam-nos o eterno benfeitor se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade, tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento. Todavia, andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escarnário e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enterdelecedor. Uns se agarram à lamentação e ao avitamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho, infatigável no bem, sem aspirarmos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale apenas sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Como é difícil não reclamarmos, né? A situação em que estamos. E levar a cruz mesmo, né? Momento, meus amigos. Mais um momento, Jesus, aprendizado, em que rogamos a Tua presença. Rogamos a presença da Mãe Maria, nossa Mãe espiritual. Jesus, paz envolva cada um de nós aqui presentes. E que esse momento, Jesus, luz, mãos em sofrimento. Tua paz esteja com cada um de nós. Assim seja. Em nome de Jesus, mas agora adiante, no estudo da noite. Qualquer dúvida que você tiver sobre o tema que hoje pode falar, fique aberto. Não vai incorporar não, viu, Rafa? Gente, boa noite. Obrigado, Eric e Simone. Todas as quartas a gente faz o estudo, como já foi dito, do livro dos médiuns, e hoje, no final do mês, faz estudo do livro da desobsessão de André Luiz, certo? Hoje o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 30, que fala da manifestação inicial do mentor, e o capítulo 31, que é a consulta ao mentor. Nesse capítulo ele fala um pouco das especificidades, né, de determinados grupos e de determinados grupos e de determinadas épocas, né? E aí se inicia colocando da seguinte forma:
Feita a oração inicial, o dirigente e a equipe mediúnica esperarão que o mentor espiritual do grupo se manifeste pelo médio psicofônico indicado, certo? E aí, para poder chegar para poder entender um pouco do que é esse movimento, do que é essa manifestação inicial, eu tive que voltar no tempo, né? E aí, gente, o que é isso? Nós, espíritas, nós não fazemos exorcismo, né? Nós espíritas trabalhamos na evangelização do espírito, seja ele encarnado ou seja ele desencarnado, que é a representação da imortalidade, da ideia de Deus e da reencarnação, da ideia de vida que nós temos. E a doutrina espírita ela vem justamente para representar essa vida, né? A consistência que nós vamos tendo que por muitas vezes, inclusive, vem regada de dor, né? Vem regada, a gente às vezes para refletir um pouco sobre o dia, né? Meditar um pouco sobre esse dia, fazer algumas comparações. Então é para isso que a doutrina espírita ela vem nos preparando, né? Aprender determinados conteúdos que vão servir de consolo, né? Porque a gente que é espírita ou qualquer outra pessoa acha que consolar é afastar o problema, é justamente pegar e passar a mão na nossa cabeça. E por vezes não é simplesmente passar a mão na nossa cabeça. A doutrina espírita geralmente passa a mão na nossa cabeça, mas de uma forma bem prática, bem consistente, para que a gente entenda o propósito de vida, para que a gente entenda, de fato, o benefício da lição. Né, que a lição é como eu digo assim, que Deus ele é o Pai maior e a gente está aqui na escola, a grande escola da vida, que traz com que a gente não perca essa oportunidade de aprender, tá? E aí, obrigado. Desobsessão, que é o tema que é o livro, né? Ele traz justamente faz essa pergunta: o que é isso? Né? E aí eu fui pesquisar um pouco, né? E aí eu fui entender como era o trabalho de desobsessão antes e o que é o trabalho de desobsessão hoje para poder chegar na manifestação inicial do mentor. Então, antigamente, né, há um tempo atrás, não tão distante, mas aí o movimento, inicialmente, em um determinado tempo, existia o seguinte: a casa espírita tinha alguns médiuns, né, que faziam a incorporação, outros que doutrinavam, faziam o passe. E aí o público que estava ali assistindo a reunião, alguém que ou ele achava que estava sendo obsediado, a pessoa, ou o médium, trazia aquela pessoa para junto dos médiuns, colocava a mão no ombro do médium e aí incorporava, né? E começava a falar palavras, né? Falar o que acontecia, porque geralmente nós somos inferiores, né? Seres inferiores, então a gente sempre está em evolução, em constante aprendizado. Então, o que é que acontece? A pessoa que geralmente vem nos acompanhando não vem aqui para falar palavras doces e ser agradável. Geralmente, ela vem com bastante ódio, bastante rancor. E aí traz justamente isso para o público. Então, isso era em uma determinada época. Em outra época, eu vi que era um pouco até mais complexo, mais difícil, porque... É isso que você falou aí, quando eu comecei nos anos 80, não sei se você viu nessa época, né? Mas isso. Quando eu cheguei... até antes um pouco. Eu cheguei já nos anos 80. 80 Sei. Já era desse jeito. O atendimento que a gente fazia era com o médico lá entrando.
Pronto. E ainda em outras épocas existia o seguinte: os médiuns eram vários médiuns, né? E o público, e aí levantava várias pessoas e colocavam ali para justamente fazer o mesmo trabalho. Vinha, incorporava, doutrinava, afastava, ou às vezes doutrinava e ele aceitava essa condição e aí seguia o seu caminho de luz, né? Mas aí era dessa forma. E aí eu paro para pensar e refletir um pouco com vocês sobre isso. Na primeira etapa, vamos imaginar um auditório com várias pessoas, vários médiums. Um incorpora, o outro doutrina, o outro grita, o outro. Então, imagina o barulho e a muvuca que tudo isso trazia para o momento. Né? Numa segunda parte, a invasão de privacidade que a gente tinha. Porque, assim, eu sei, porque eu também, como eu já falei aqui em outras reuniões que a gente teve, outros encontros, eu participei de desobsessões que eu fiquei. Eram várias pessoas assim, era um local e tinham várias mesas e a gente sentava, fazia a desobsessão e ia embora. E aí é a invasão de privacidade, porque às vezes não é com a gente, mas é com o irmão. E a gente, olha. Julgando. Né? Ou então, meu Deus do céu, isso está acontecendo. Justo, que vem. Pois é, seu Pedro, já vem certa para destruir. Vampirizador, perseguidor. E você, eu sou o espírito fofoqueiro. Fofoqueiro. Né? Quando sempre comentamos aqui, na nossa época, minha e de Cláudio, era assim. O meu primeiro contato da doutrina espírita foi assim. Fui levado para uma sessão mediúnica para o tratamento. E isso que ele falou realmente é sério, né? Porque assim, contato. Você, lógico, e colocou bem, existe a época, muitas vezes uma época, por diversos fatores, justifica certos comportamentos. Como o próprio Kardec diz, os espíritos dizem a Kardec, há séculos atrás a gente achava queimarem as mulheres nas fogueiras. E achava normal. Né? Qual é o fim de semana hoje? Hashtag bruxa na fogueira. Aí. Não era assim. Hoje a gente... Aberração isso, meu Deus. Há 200 anos a gente acharia 200, 300 anos normal negociar seres humanos. Isso. Hoje o cara, meu Deus, como é que isso... Aí isso que você falou é interessante. Imagina realmente, a gente brincou, riu. Mas imagina, tá tu aqui, eu aqui, aí os filhos, não, Igor, esse Igor aqui no passado, ele era um assassino, ele era um estuprador, Isso. ele era um infanticida, aí o cara aqui do lado do menino, quer dizer que tu era assim, né? Aí Kardec, no livro dos médios, item 168, ele diz que a doutrina espírita não tem a última palavra. Virão obras complementares. Vai ver André Luiz, né? Fazendo essa correção dessas reuniões públicas. Isso, Como justamente. deveria ser feito. Eu vou entrar, eu vou chegar aí também, viu? Vou usar as suas palavras. Só que esse ano, para falar. Queria falar, Rafa? Outro copia a sua. Podem falar, viu? Qualquer coisa, podem ir falando. Esse ponto foi muito importante, porque ainda existem casas espíritas hoje que ainda trabalham dessa forma, né? Imposição de mãos, uma sala grande com vários médios, aí tem um presidente ou vice-presidente da reunião e vai chamando determinadas pessoas de 1 a 10, aí coloca a mão sobre os médios e aí a gente... Ou sobre o médio, ou sobre a mesa. Sobre a mesa, exatamente. E aí a gente acaba, né, escutando uma coisa ou outra, e entra por uma porta, sai por outra, depois vai para o passe, e aí começa. Mas, de fato, existe algumas casas que ainda tem essa... Que ainda tem. Isso. Numa terceira parte, que eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que é uma das mais graves, né, porque a gente tende a fixar isso mentalmente, então essa fixação faz com que, quando a gente escuta tudo isso, a gente bota isso na cabeça, né? E aí a gente, por algumas vezes, a gente consegue, o doutrinador, ele consegue doutrinar aquele irmãozinho ali, aquele companheiro, e aí ele consegue seguir. Mas aí a gente trabalha com o quê?
A gente tem ondas, a gente tem um pensamento, a gente tem aquilo que traz para a gente. Então, quando a gente pensa muito, quem trabalha com magnetismo, então são essas ondas que vão chegando para a gente, né? Então, através do que a gente não consegue esquecer. Eu lembro que nas desobsessões que eu fui, o primeiro, ele dizia, você, tarará, e eu assim, né? Douro. Porque primeiro eu conheci todo mundo do centro. Então eu fiquei assim. Tchau. E o engraçado foram as situações que foram, né? Aí a segunda desobsessão, o cara gostava da vida que eu levava. A dizer, rapaz. E aí me entregou. Aí foi entregando. Engraçado que esse não sabia que tinha desencarnado. Aí disse, não, por isso que quando ele tá dormindo, eu acho interessante, quando ele tá dormindo eu converso com ele, eu digo que eu tô ficando doido. Foi a expressão que ele usou. E aí ele foi doutrinado, foi orientado, seguiu seu caminho. A terceira já sabia que estava desencarnada, mas andava porque também gostava da noitada, daquela, né, aquela vida simples que eu levava. E aí fui levando também. E o quarto e a última desobsessão, inclusive, que eu fiz, eu lembro que eu acordei do cabelo à unha do pé todo dolorido. Eu estava todo dolorido. Eu cheguei no centro dizendo, minha gente, acho que eu vou gripar, eu tô me sentindo tão... O meu corpo todo está dolorido, eu ainda não tomei remédio, isso o dia todo. Quando ele veio, ele disse, não, eu sabia que ele vinha para aqui e eu vim justamente para ser ajudado, para ser socorrido, porque ele me trouxe até aqui para isso. Isso que você falou, que o Pedro fala sempre nas reuniões práticas, Somos sempre o transporte, né? é que Médio de transporte. muitos médicos, eles começam a sentir, os médicos que eu estou falando já no desenvolvimento, já na prática, sentir os efeitos, a sintomatologia do desencarnado, horas, dias, quiçá semanas antes. Então eu já tive experiência da pessoa chegar aqui no centro e dizer, Cláudio, eu nunca esqueci, uma médica chegou e disse, olha, eu estou com crise de coluna, eu não vou aguentar ficar na reunião. Perfeito, você ficar na reunião, sentado numa cadeira, 1 hora lá com crise de coluna, só Jesus na causa. Mas é uma coisa assim, você fez o quê para ter essa crise de coluna? Você tem hernia de disco? Você tem algum componente aí? Tem uma doença de base? Não, eu não tenho crise de coluna. E quando começou a crise de coluna? Hoje de manhã. Não, pode ficar na reunião, que vem coisa aí. Era diferente que essa, como por exemplo, essa mesma médica foi fazer um tratamento médico, eu não sei o nome da medicação, que ela tomou e o médico disse, olha, daqui a umas 12 horas você vai apagar, vai dar sono, mais tarde você não vai aguentar. A bichinha veio para a reunião e disse, eu já estou começando a sentir os efeitos. Não vá para casa, você vai dormir por conta de uma medicação. Então, isso que você sentiu é comum o médico sentir. Daí Pedro sempre alerta, gente, você sentiu, salvo, lógico, você identificou que é um problema orgânico e lhe impede de vir para o trabalho mediúnico. Né? Mas o sintoma que você sentiu é do médico, como é que se diz, característico de que está trazendo aquela... Tanto que depois passa. O efeito passa. Hoje, eu vou até falar, abrir um parênteses. Por exemplo, hoje, eu viajei, quando eu estou voltando, durante o percurso de volta, a sensação que eu tinha era que eu ia me jogar, imagine se eu viro o carro, bate, e o carro vem até aqui. Não passava um carro em Não passava um carro que eu não botava quase no acostamento. Eu dizia, meu Deus, se não for uma batida, vai ser na ribanceira. E tomando banho, me veio a imagem de uma pessoa. E aí depois, na prática, antes da prática, a gente conversa. Só para a gente ter uma ideia, assim. Vamos nem começar lá. Já São estamos sabendo, vamos aguardar. são sintomas característicos. Porque você falou uma coisa muito interessante da onda mental. A onda mental de um desencarnado, do espírito elevado, a onda mental é uma coisa assim absurdamente envolvente. E tem médium que chora de alegria. Chora assim de... eu lembro de Chico quando recebeu uma onda mental na reunião da Santa Católica, conhecida como Santa Teresa d'Ávila. E a mãe disse, ela não vem aqui, Chico.
Só que para isso ele passou uma semana, o coitadinho de Chico, ele é homem ruim, né? Desagradável. Manda disso na reunião anterior. Passa esta semana exercendo, vivenciando o Evangelho de Jesus. O pessoal olha assim, mano. E passou a semana, aí na reunião seguinte ela enviou o pensamento direto para ele. Agora imagina a onda mental. Como se ele sair do desencarnado em desequilíbrio. Desequilíbrio total. Vamos dar um exemplo aí. O cara desencarnou num acidente. Qual a onda mental, qual é o trauma que ele fixou? Um acidente. Né? Ferrari. E aí, e como foi suicídio, então o tempo todo, quando vinha um carro era assim, vou me jogar, vou fazer. Então era sempre esse, eu dizia, mas meu Deus do céu, logo agora eu tenho que chegar no centro. Deixa eu chegar encarnado. E você faz com que o outro também fique, né? E às vezes, por ser você ostensivo, então você consegue puxar um pouco. E aí, enfim, é justamente sobre isso, né? A terceira parte é essa fixação mental que a gente acaba trazendo. Então, a desobsessão era isso, né? E aí veio o André Luiz, como seu Pedro já falou aqui, né? Isso, muita gente postou, né? Que vinha, então... Isso, e vinha... É considerado um repórter, né? Do plano espiritual, né? Chama exatamente assim. Ele observa e traz uma obra. Mas Chico foi muito criticado. Ainda hoje tem em outros lugares a gente que chama a obra de André Luiz de alienígena. Exatamente assim. Especialmente quando ele fala de colônia. Tinha um palestrante muito famoso na Bahia que batia o pé. Isso não existe, né? Isso, querido, quando você vê uma médium como Egorina Cunha, tetraplégica, paralítica, tetraplégica não, que viu o plano piloto de nosso lado e desenhou. Justamente. Então, assim foi a desobsessão, né? Veio André Luiz em 1964 e trouxe a obra Desobsessão, que foi psicografada por Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, certo? A Federação Espírita, assim como muitas casas espíritas, usa isso como rotina de estudo. E o que melhorou muito sobre isso, né? E aí a gente tem aquela coisa, por que hoje... Porque havia, na verdade, essa manifestação inicial do mentor, né? Porque antigamente as casas espíritas, hoje, graças a Deus, dentro de uma casa espírita, existem livros e estudos, como a gente tem hoje, né? Como nós temos hoje dentro do Joana de Ângeles. Então, assim, antigamente existia como é que se diz? Antigamente, o fundador do centro, ou uma pessoa muito culta, fazia esse estudo. E aí, às vezes, o mentor vinha para justamente passar as diretrizes desse trabalho, do que ia acontecer durante os trabalhos, quem ele ia trazer para aqui. Então, André Luiz ele fez essa obra como complemento de estudo, justamente porque, gente, na época de 50 e 60, por isso que eu disse que um pouquinho antes ainda já existia isso, porque assim, na época década de 50, 1950, 1960, existia o índice de analfabetismo no Brasil, era grande, né? Então, assim, existia a vontade realmente de fazer, de trabalhar no centro, mas não existia a compreensão, não existia o estudo, porque muitos deles tinham livro, mas não tinham a compreensão porque não tinham estudo, não sabiam ler. Então, André Luiz trouxe esse livro para um estudo, para realmente a gente poder se aprimorar e poder realmente evoluir. Antigamente, se usava o quê? Como eu já falei, o fundador da casa, né? O fundador da casa fazia, era um médio, geralmente um médio ostensivo, então ele conseguia, né? O mentor vinha ali, dava as diretrizes do trabalho, fazia o que tinha que fazer e tal, ou uma pessoa muito estudada, e que por vezes, por ele ser um médio muito ostensivo, ele achava que ele não precisava estudar. Então ficava muito... Não é verdade? Tinha muito. Ainda hoje tem, né? Ou ainda hoje tem. Então, assim, existia muito isso. A gente, não vamos estudar, porque eu já sou o top, o gererê de Zé Copacho. Isso. O meu mentor
Ou o mentor faz tudo, entendeu? Então, existia muito isso. Então, justamente na década de 60. E como existia isso? É aquela história. A espiritualidade, ela não desampara ninguém. Né? Ela traz para a gente justamente isso. Então, através do médium, seja ele doutrinador, seja ele psicofônico, seja ele passista, ele vai, o mentor, todos nós temos um mentor, então o mentor vai estar ali, sempre nos orientando. Usaram o que tinha. Justamente, usavam o que tinham. Então, era dessa forma que O Igor, tu falasse aí, né? Usaram o que tinha. Aí você pega André Luiz no Missionário da Luz, naquele capítulo da materialização. Igor falando isso, deu um estalo agora. O cara entrou na reunião de materialização, não foi bêbado nem alcoolizado, mas ele foi para a reunião depois de ter tomado aperitivos no almoço. Ou seja, hoje é impensável, né? Se Igor tomou um aperitivo lá, tomou uma caipirinha, uma meiota, como chama, de cachaça, na hora do almoço, não me disse nada, eu não vou saber, mas a gente vai terminar descobrindo ali, vai acontecer algo. Isso. E eu lembro desse Tem capítulo, total influência. quando ele entra, que André Luiz diz assim, sentimos um choque no ambiente da reunião. E daqui a pouco 2 assistentes chegaram, fulano fez uso de alcoólicos. Então, veja, isso foi o quê? Eu não lembro agora de missionários. Eu tô lendo Missionários. Né? Eu não lembro se é de 54. Acho que é de 54. Então, em plena reunião mediúnica, de materialização muito mais séria, o cara foi usou aperitivos e foi. Vou hoje para a reunião, vou tomar logo uma lapada aqui. Né? Para chegar relaxado, né? Chegar tranquilo. Eu lembro que ele disse assim, ele não estava bêbado, não era aquela coisa, mas para a espiritualidade, porque o primeiro lugar que você exala o vapor etílico é pelos poros. Isso. Né? E aí ele estava exalando ali. Ele foi isolado na reunião, saiu da reunião reclamando. Reunião chata. É sempre necessário essa comunicação do mentor, porque, no mínimo, eles trazem um incentivo para nós, né? Incentivo. Agora, o que Kardec adverte usarmos sempre a razão. Teve na década de 90 uma casa em São Paulo se perdeu, foi seguir toda a orientação de mentores. Não estava preparada, nem o mentor com certeza estava preparado, mas eu acho que a pessoa, para receber a informação, não estava preparada. Tem que estudar. Tem que estudar. Estudar Kardec, se não estudar Kardec. Isso mesmo. E aí, hoje em dia, a gente vê que não existe em muitas casas, em alguns lugares, a manifestação inicial daquele mentor, né? E aí, por quê? Porque, assim, os grupos estão crescendo, né? A gente está conseguindo estudar mais e ter mais acesso, certo? E aí, por vezes, também, a pessoa que está ali dirigindo aquela reunião, ela não é uma pessoa, não é um médium ostensivo. Então, aí ele vai passando, e assim, às vezes, como eu já vi, às vezes vem uma mensagem no meio, do meio do grupo, no final, às vezes quase no início, às vezes quase no final. Então... Pedro começou já no desenvolvimento de alguns dias, não foi, Pedro? Algumas semanas. É interessante que eu estava pensando em falar sobre isso, ele começou. Você ainda não tinha chegado na reunião, justamente fazer esse exercício. E que os médicos comecem a fazer a sintonia fina, né? Que começa devagarinho. Isso. É aquela ideia nobre que vem, o cara, sou eu. E aí, o que é que ele sempre coloca? Solte a primeira palavra, ou escreva a primeira frase. Né, Wellington? 10 por 1 de certeza que no final você não lembra o que foi que você falou. Ou precisa reler o que você escreveu. É o que eu estou fazendo agora, né? Quando eu entro, primeiro pensamento que vem eu já vou anotando, porque na última que teve coisas que depois que eu cheguei em casa eu disse, eita, eu devia ter anotado que teve. O pensamento é muito rápido. Muito. E aí eu... Porque a frequência é mais alta. A frequência é mais alta. Então, eu lembro que perguntaram a Pablo Picasso, espírito, como era pintar através... Pablo sempre foi grosso, né? Foi bruto. E quando perguntaram a ele, como é pintar através do médico? Pega um cavalo, a pata de um cavalo, põe no pincel e tente. Desse jeito ele falou. E eu fiquei imaginando um cavalo aqui, aí, meu filho, tem licença? E realmente, é complicado. A gente não tem noção do trabalho, que é o médium, o espírito, sintonizar com o médium, escrever ou falar. Né?
Aí esses trabalhos justamente vêm diminuindo, em algumas casas ainda tem, claro, mas aí vem diminuindo justamente para não ter essas diferenciações, né? E para até não desarmonizar também o grupo, tá? E André Luiz, desculpa, e aí tem a continuidade, né? De André Luiz. Essa medida é necessária porquanto existem situações e problemas extremamente relacionados com a ordem doutrinária do serviço, apenas visíveis a ele e ao amigo espiritual, na condução de condutor do agrupamento perante a vida maior. Precisará dirigir-se ao conjunto, lembrando minudências e respondendo a algumas consultas ocasional que o dirigente lhe queira fazer, transmitindo algum aviso ou propondo determinadas medidas. É a fase preparatória, né? O que eu entendi é que assim, gente, é a fase preparatória que vem dando ao grupo aquela sensação de segurança. No mínimo incentivo, né? Isso, no mínimo incentivo, é aquele da Aquele iniciante, a pessoa que está ali. Então a gente vai. Na primeira semana eu fiquei ali caladinho, pensei, fiquei com medo. Na segunda já foi melhorando. Então, assim, a gente vai, como Simone disse, tolinho, você vai ver daqui uns dias. E aí realmente a gente vai perdendo medo, vai ficar a insegurança, né? Então vem trazendo justamente isso, essa segurança. E quantas vezes eles vêm também por uma inspiração. Eu lembro na segunda reunião que esse grupo adentrou, esse último grupo, um dos componentes chegou e disse, olha, eu recebi uma inspiração que nos adverte que tenhamos cuidado sobre indução para a desistência desse trabalho. Veja mesmo. Essa advertência, né? Mas eu tive também. Essa nuvem de opositores contra a nossa evolução. Eu tive, é porque como é assim, eu tive, mas eu sou teimoso. Então vai, eu não vou. Não vai, eu vou. Porque assim, eu comecei no magnetismo. Aí eu vou parar, isso não tá dando certo. Não vou. Nas aulas aqui, aí, não vou. Não vou falar, Cláudio, vem, faça um dia. Acabou comigo. Aí agora botou desobsessão, depois botou outro, setembro vem outra, em outubro vai vir. Outubro foi na pressão. E outubro foi assim, por livre e espontânea pressão. Né? Eric já usou, aí ficou. O Eric jogou uma brincadeira, meus pés gelaram, aí Eric veio de mansinho. E eu anotei o nome. E Simone já tinha anotado o nome, ou seja, já estava tudo preparado. O bolinho, o café ali. Já estava preparado. Vai, te joga. Então, outubro vem aí pra. Aí eu já parei e pensei: em outubro eu vou deixar. Não vou deixar, vou dar uma parada, porque vem mestrado. Né, vem a tentativa, aí eu disse, não vou. Então, assim, eu fico, sabe, esse tempo todinho, então a gente fica justamente dessa forma, né? Falou isso na reunião de terça-feira, que eu sou coordenador, toda vez que aconteceu a época que eu trabalhava, era 1 por 1 remoto de semana, então tinha uma semana que era só em casa. Estava trabalhando o quê? De bermuda, na frente do computador, né? E aí eu vi a hora que eu tinha que me organizar para vir. Bicho, todas as vezes, quando eu estou no fórum, eu sei que tem pra cá mesmo, mas todas as vezes vinha um desânimo. Um negócio assim, sabe? Poxa, tu vai sair agora, rapaz. Tá chovendo. Todo chovendo, frio. Isso toda vez, só na terça. Isso. Tá certo, eu vou para lá. Resultado, quando chega na reunião, aí já muda toda o contexto. O contexto. Eu tenho isso segunda, quarta e quinta. Aí eu, como eu disse, eu sou teimoso. Se disser, vá, hoje eu não vou. Mas aí eu sempre venho. Hoje, por exemplo, naquela hora que eu falei com você, eu cheguei em casa, o cachorro começou a latir. A resistência do chuveiro queimou. Corre para não tomar banho frio. Vou comprar uma resistência, eu volto. E fico, eu disse, mas eu vou. Nem que seja podre, mas eu vou. E aí, às vezes, a gente diz assim, gente, meu grupo de estudo não tem mentor. Por achar que o mentor ali, por não ter se manifestado, por não ter, presente,
a gente acha assim, poxa, não, Já me perguntaram isso. não é verdade? Uma pessoa chegou numa reunião nossa, uma pessoa olhou para mim e disse: quem é o mentor da casa? Eu disse: não é Joana, filho? Não, o mentor do trabalho. Eu sei que o trabalho tem um mentor. É porque em outro centro que eu participo, mandaram eu perguntar quem é o mentor para vocês. Olha, com toda sinceridade, o nome do mentor da reunião pouco me interessa. No momento que precisar, ele vai se manifestar. E nós já tivemos manifestação na terça, e o médium Em breve. deu uma mensagem. Quando ele deu a mensagem, saiu um negócio que destoou totalmente. Eu já anotei aqui. Quando ele terminar de falar, eu vou questioná-lo. Bicho, quando eu terminei de pensar isso, ele virou, se fez. Tipo assim, era para ele dizer branco e o médico falou preto. A frase na qual eu disse preto, não era preto, era branco. Foi filtragem do meu médium. Errou. Quando colocou a palavra, aí fechou o conteúdo. Não precisei de explicação. E eu não comentei isso com ninguém. Porque geralmente na reunião, hoje a gente está tendo, como você falou aí, as manifestações do amigo espiritual, que vem no começo, no meio. Isso. Ele é o mentor da reunião, ele pode chegar a hora que ele quiser. Né? Ele é bem consciente, eles são bem conscientes que a gente vai filtrar isso, vai passar um pente fino assim, rigoroso, porque a gente sabe que 90% ele usa uma palavra média. Uhum. E eu lembro de um espírito que disse assim: quando eu estou psicografando uma palavra, um texto, que o médium não conhece a palavra, ele bloqueia. É normal. Né? A médium disse: Cláudio, o espírito veio falar comigo em espanhol. Foi espanhol, Pedro? Foi espanhol, foi? Eu não entendo nada de espanhol. E ele me disse: você precisa estudar espanhol. Para quê? Para eu poder falar através de você. Porque quando a comunicação é mental, beleza. Mas se for uma comunicação por via psicofônica, e você escutando o cara falar em espanhol? Em espanhol. Chico disse que não entendeu A comunicação. Evolução dos Mundos. Ele disse: é um rapaz que veio agradecer pela psicografia. Ele disse: que bom que você entendeu. Eu não entendi, não. Aqueles termos científicos, termos médicos. Entendi. Né? Para mim, eu comprei um dicionário de medicina para entender aquele livro. Para poder. Sim, eu fui fazer uma palestra sobre aborto, um estudo sobre aborto. Lá vou eu pegar, todo fogoso, pegar André Luiz, Evolução dos Mundos, beleza. Trajetória endossalpingiana dentro do endométrio heterotópico. Aí confirma o que Kardec pede para usar a razão, né? Aí lá vou eu comprar o A dicionário. gente vê a autenticidade dessa entidade espiritual que está na nossa reunião, porque ele tem a capacidade de ler o pensamento. Isso. Ele viu que Claudio ia interrogar e ele Ele já- e fazer a interrogação. Eu cheguei com crise de gastrite, não tomei meu remédio, a primeira coisa que o espírito fez, virou-se para mim assim, fez: tomou seu remédio hoje não, né? Hoje eu vou ajudar, mas amanhã tome seu remédio. Faça isso comigo? E aí, por a gente não ver, é um trabalho, gente, que mexe, é Jesus, né? Um trabalho que vem da obra de quem? Vem de Jesus. Então, quando a gente fala desse trabalho, nós estamos falando do quê? A gente está mexendo com o quê? Com dores, mexendo com as dores da alma. Veja a leitura inicial, né? Devemos conduzir nossa cruz sem reclamar. Sem reclamação. Aí é onde temos a maior assistência da espiritualidade sobre nós. Isso. Nós somos assistidos, né? A não ser salvo quando a gente tira isso da nossa cabeça, né? Quando a gente tira, quando a gente passa a realmente não se entregar e não dar ouvido ao que está acontecendo, e a gente tira isso da nossa cabeça. Mas aí, assim, quando a gente tem um foco, quando a gente estuda, a gente é disciplinado, o trabalho dá certo, né? A gente entende, a gente estuda para a gente poder entender. Então, a gente tem Esse foco aí que você falou, eu vi na prática aqui na reunião, acho que foi antes da pandemia, não foi porque a mídia não estava ainda não. E eu até contei ali, a gente conversando. Eles estão aqui, vão saber dessa história. Acho que, se não me engano, o Veluto já ainda estava. O Veluto vai lembrar se estava. A gente fazendo a reunião de desenvolvimento, quando teve um comício político aqui embaixo, em época de meio de eleição. Então, quando a gente começou, fez a pré-essencial, que os médicos ficaram em concentração, aí começou, pau, que eu me assustei, né? Porque aí eu olhei para os médicos, o pessoal, tudo que é comum. Aí eu, gente, são fogos de artifício.
Mas foi o que, Cláudio? Como assim foi? Vocês Disse não que viram nem os fogos? ouviu Vocês não viram os fogos, não? Que fogos? pela concentração. Concentração. O foco, isso que você falou foi muito interessante quando você disse veemente na hora assim, a pessoa não está com esse, não sei se a palavra seria hiperfoco, Isso. e se ela não se mantém nisso, a reunião se torna entediante. Então, por exemplo, você ficar sentado na assistência como esses aqui ficaram 2 ou 3 meses, só tinha Pedro de médium, e era Pedro que fazia, dava as facilidades e eles assistiam. E eu me questionando, até quando eles vão aguentar ficar sentadinhos ali sem poder fazer nada, em termos de passividade, E sim. né? E eu vi uma disciplina do grupo assim, e disse, caramba, quando Pedro disse, agora vamos à prática, aí a turma retraiu isso, porque ficou ansiosa. Aí eu disse, gente, aqui Insegura, vocês ficaram né? Porque às vezes sentindo tinha aquele medo. medo. Era subindo e chupando o cano ao mesmo tempo. Eu disse, mas agora na mesa a gente ficou. Mas Hoje não, hoje aí você já está vendo o grupo, né? Uma flexibilidade, sendo que a gente está sempre observando e prestando atenção no que se fala, no que se diz, no comportamento. Então, se a pessoa não tem esse, ela vai ser entendente. com Você ficar numa certeza. reunião, 1 hora ali em silêncio. É o que faz com que isso assim se resume que o último trabalho colocado dentro de uma casa espírita é justamente esse, o de estudo dos médios, desobsessão. Você vê que entra todos, a gente vê ali o atendimento do magnetismo, a gente vê a evangelização infantil, a evangelização, a gente vê as reuniões da semana, mas a mediunidade, ela vem justamente, os estudos vêm justamente por último. Por quê? Porque exige do médium, né? Exige uma determinação. E aí, até para evitar que tenham intercorrências, e as pessoas não querem, porque aí vem aquela parte de reforma moral, né? Então, assim, eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu comecei a vir para as aulas mediúnicas, eu tive uma reforma moral. Eu tive que me disciplinar mais, estudar mais, eu tive que perdoar mais, orar mais, até pelo próximo, para poder ter essa reforma moral dentro, né? André Luiz, ele continua o capítulo 30 dizendo, esse entendimento, que é a última parte, o último parágrafo, esse entendimento no limiar do programa de trabalho a executar-se é indispensável à harmonização dos agentes e fatores do serviço. Ainda mesmo que o mentor se utilize do medianeiro tão só para uma simples oração que, evidentemente, significará tranquilidade em todos os setores de instrumentação. São as instruções que, por vezes, o mentor traz, como eu já disse. São questões que ele traz também para a gente refletir um pouco. Geralmente, ele traz preces, né? São preces que a gente também precisa prestar bastante atenção. Eu vejo, assim, eu estou lendo Missionários, estou lendo agora Desobsessão, porque faz parte do estudo, mas eu estou lendo Missionários, e assim, em capítulos, ele vai mostrando para a gente preces que são verdadeiras lições de vida e que a gente precisa aprender. Eu já estava até pensando, vou fazer uma apresentação, acho que eu vou jogar alguma prece dessa aqui de André Luiz, porque são verdadeiras, realmente são verdadeiras lições de vida, né? E às vezes pelo fato do mentor não se comunicar, às vezes a gente fica com isso na cabeça, né? E aí eu vi uma parte que Eurípides diz assim, invisibilidade não é ausência. Isso. Ele faz essa citação, a invisibilidade não é ausência. O fato da gente não ver não significa que não está ali. Tem o nome do livro desse? Não peguei não. Vem agora o capítulo 31, mais rapidinho um pouco, e aí consultas ao mentor. Começada a reunião, o dirigente, por vezes, tem necessidade de ouvir o mentor espiritual para o exame de assuntos determinados. É aquela história, né? É ouvir, questionar, não é questionar, mas assim, tirar suas dúvidas para ter uma direção.
para ter um melhor aproveitamento do que ele vai fazer ali no momento. Porque assim, o mentor chega e fala, você vai fazer isso, 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 isso e isso. Por quê? Como o Cláudio falou, teve centro que, foi o senhor que falou, teve centro que fechou. Por quê? Porque só o mentor dizendo vai e faz e você não questiona o porquê e o entendimento, então acaba ficando na mão de quem? Só dele. E às vezes você não consegue entender a informação, você não consegue entender o conteúdo. E por conta disso, a gente acaba se atropelando, né? Frequentemente, segundo parágrafo, frequentemente é um amigo que deseja acesso à reunião e que não pode ser acolhido sem a consulta necessária de outras, é a localização mais aconselhável para as visitas que venham ocorrer. É a ministração de socorro medicamentoso ou magnético, e aí, ou magnético, a esse ou aquele companheiro que se mostre subitamente necessitado de assistência. É a pergunta inevitável e justa em derredor de problemas que sobrevenham no mecanismo da equipe ou pedido de cooperação em casos imprevisíveis. É aquele amiguinho que chega, que precisa de uma assistência. O que é que eu sempre digo? Tudo que eu for fazer, ou qualquer pessoa for fazer, a gente faz o quê? A gente acolhe, né? A gente orienta, a gente acolhe, a gente faz aquele atendimento. E aí a gente, com o auxílio do doutrinador e das pessoas, a gente consegue, por vezes, a consciência dele do que precisa ser levado. Isso é mais quando na casa é feita aquela que chama tradicional a consulta espiritual, aquele necessitado. Isso. Aí normalmente vem um mentor de um dos médios, aí faz a orientação mais precisa, né? A orientar aquele paciente, ou passar orientações para ele, para a família. É justamente que André Luiz que tem, se eu não me engano, a Federação Espírita faz isso, né? A Federação Espírita, você entra, faz aquela consulta e tal, sempre tem. Mas se você já tem esse tratamento à distância, é desnecessário trazer o paciente para a reunião. Isso. E nesse tratamento a gente já teve muitas, aquilo que você falou logo no começo, resultados. De ordem, como é que você falou? Assim, de revelar uma coisa para o outro. Sim, da invasão, de privacidade. O paciente presente é muito constrangedor para ele. É melhor ele eu recebi, isso. Eu recebi assim, dos mentores, tipo assim, nosso irmão Igor faz uso de alcoólico, faz uso de drogas. Não tem nada disso aqui. Eu já fui. Depois a gente descobri que a pessoa faz uso de drogas ilícitas, inclusive drogas ilícitas. Eu já fui em centros em um centro, na verdade, não me lembro o nome, era o nome de uma santa, e aí, na hora que eu entro, o centro tá lá o médico de corporação, o doutrinador. Quando incorpora, ela me tirou. Então, eu não ouvi nada do que aconteceu. Não ouvi. Em outro centro, a gente faz a entrevista. Terminou a entrevista, a gente vai para os trabalhos da casa, para o atendimento, para a reunião, atendimento fraterno e tal. Quando termina, que a gente vai saindo, a gente pega aquele papelzinho, tem dizendo quantas desobsessão você ia fazer, e lá tem uma mensagem, como eu disse aqui um dia desse. Mas mesmo assim ainda é constrangedor, porque você entra, lá os outros médios já estão sob assistência de esclarecimento de outras entidades. Que era o que acontecia antigamente, né? O médio, ele vinha, então os médios mais esclarecidos, mais flexíveis, mais ostensivos, tinha aquela, né? E achava. Então, assim, continuando o capítulo 31, último parágrafo, nessas circunstâncias, o dirigente esperará que o mentor finalize a pequena introdução de início, através do médium responsável, e formulará as indagações que considere inevitáveis e oportunas, que seriam justamente condutas do trabalho. Quando ele diz que o médium não traz
através dele, nenhuma orientação tem a prece, então é sinal que não está existindo nenhuma necessidade de orientação naquele momento para o grupo. E André Luiz, inclusive, diz o seguinte, Formula a prece. que não se deve ficar formulando questões aos mentores assim de todo jeito. Porque chega uma hora que... São questões fundamentadas, né? Em cima do que foi. Agora eu vou fazer feito. uma comigo, né? Ele disse, não, que eu tô nervoso para apresentar na quarta-feira. Veja quanto conteúdo ele trouxe, né? Aí nem bebeu a água, velho. Não, porque eu dei umas espirradinhas ali e tal. Eu tava. Gente, muito obrigado. Boa noite, certo? Espero que eu tenha conseguido passar a informação para vocês. Eu não tossi porque você não viu, mas eu tava ali, ó, com a bombinha. Ele trouxe para nós bastante experiência. Sejam bem-vindos, vocês que vieram pela primeira vez, certo? O trabalho, como a gente já disse, todo último dia do mês a gente tem o trabalho de desobsessão da obra de André Luiz, e durante o resto da semana é o trabalho do Livro dos Médiuns, e sempre que puder, fiquem à vontade também para conversar com a gente, dialogar, tá certo? Boa noite a todos, muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece de encerramento para a gente se dirigir à segunda parte do trabalho. Vai fazer a prece e a gente se dirigir para a segunda parte. Querido Mestre Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, pela dádiva da vida, pela oportunidade de podermos nos melhorar, crescer, estudar, praticar teus ensinamentos. Obrigado por nos dar a oportunidade de a cada dia avançarmos. Nos permita discernimento e sabedoria para que acertemos mais, possamos compartilhar mais, auxiliar mais e sejamos a luz para aquele nosso irmão que se encontra na escuridão. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado, pelo esclarecimento que ao alcançarmos conseguiremos ter mais exatidão do propósito a qual nos dedicamos a cumprir. Mestre amado, permita que cada um aqui, encarnado e desencarnado, possa voltar aos seus lares e obter todas as bênçãos necessárias para o seu refazimento, de acordo com o merecimento de cada um. Que a espiritualidade amiga, benfeitora, possa nos acompanhar, intuir e proteger, hoje e sempre. Em nome de Jesus e de Maria, estamos encerrada a primeira parte. Chegando da noite.